Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe seu dia grandiosamente. Hoje eu vou gravar esse vídeo com uma alegria no coração. Hoje eu vim falar para vocês sobre a intimidade com Deus. Mas antes, eu já quero pedir para você deixar o like, ativar o sininho de notificação, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo. Há certo tempo atrás, eu orava, eu buscava, eu clamava ao Senhor, eu jejuava, mas era diferente do que hoje. Hoje em dia, era diferente porque antes tinham me apresentado um Deus que ele era, como que eu posso dizer? Falavam de um Deus de uma forma que me fazia sentir medo dele, impondo medo, né? E não de um Deus amigo, não de um Deus confiável, não de alguém confiável. Muitas pessoas, né, que eu acho que até mesmo para você foi dito, né? Ah, cuidado que você está fazendo porque Deus está vendo. Ah, cuidado, presta atenção no que você fala porque Deus está ouvindo, tá? Então colocaram um Deus para mim que eu tinha medo dele. Eu não tinha temor, eu tinha horror, mais ou menos assim, entre aspas, para você conseguir entender. Então eu tinha um medo de Deus, um medo muito grande de Deus. Medo de uma punição, logicamente, que é melhor obedecer, né? A gente sabe disso. Mas eu tinha um medo, sabe? E eu colocava Deus, como que eu posso explicar? Eu colocava Deus em um pedestal tão grande, e que muitas vezes ele chegava a ser inalcançável, tá? Para vocês entenderem. Eu tinha medo de falar com Deus os meus sentimentos. Aquilo que eu estava sentindo, de medo de uma repressão, sabe? Eu não sei se é porque na minha infância, na minha vida, eu recebi muita repreensão da parte da minha mãe, né? Porque fui criada pela minha mãe. Então eu era muito repreendida nas coisas que eu fazia, sabe? E não falando mal da minha mãe, mas era o jeito dela. Ela era pai e era mãe ao mesmo tempo, né? Ela ocupava esse lugar. E eu era muito repreendida nas coisas que eu fazia. Muitas vezes eu tentava acertar, mas já com medo da repreensão, sabe? Daquilo que fossem falar para mim. E muitas vezes eu tinha esse medo de chegar a Deus, de falar alguma coisa com Deus. Então eu me travava, né? E eu não punha os meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo, de falar com Deus, de falar para Deus. Às vezes eu comentava com uma amiga ou com outra, né? Que não fosse a minha mãe, que não fosse um namorado. Então, mas eu não colocava para Deus. E muitas vezes, por causa disso, eu acabei sofrendo muito. Por eu não ter essa intimidade, essa coragem de expor
o meu sentimento, de expor aquilo que eu estava sentindo, apresentar aquilo para Deus. Porque por mais que eu apresentasse para uma amiga, ela não ia dar solução para o meu problema. Entende? Quem tem a solução para o meu problema é Deus. Deus tem a solução para o meu problema. E por muitas vezes eu me retraí. Até que um dia eu ouvi alguém me dizer que eu podia fazer de Deus o meu melhor amigo. Que ao invés de eu me abrir com pessoas estranhas, eu poderia me abrir com Ele, falar com Ele, apresentar os meus problemas para Ele. E por qualquer coisa que eu tivesse acontecendo, e Deus iria entrar com providência. Deus iria dar a solução. Deus ia mostrar a direção. E isso foi realmente uma das coisas que aconteceu. Eu comecei a trazer Deus mais para perto de mim. Eu comecei a buscar a Deus. Foi fácil? No começo, vou dizer para você, não foi fácil. Porque eu tinha aquele medo, sabe? Aquele medo de chegar e de falar. Tipo assim, vamos pôr, o professor professor de matemática. Nós que fizemos muita tabuada, né? O pessoal da nossa época aí, estou muita tabuada. Então, quando chegava na chamada oral, né? Muitas vezes era já passada a tabuada, a gente copiava lá 20 vezes a tabuada do 2, né? E muitas vezes a gente ficava naquela dúvida, né? E agora? O que nós vamos fazer, né? Estava lá, 2 vezes 2, e você tinha que dar o resultado do 2 vezes 2, né? Isso, né? Vamos pôr lá atrás, lá nos 7 anos de idade. E aí o 2 vezes 2, você tinha aquele medo, sabe? Aquele medo de perguntar e falar e tá errado, né? E muitas vezes na chamada oral é assim, né? Você fica com medo de falar. Mas você tem que falar, porque, né? Nem que você erre, você tem que falar. Então aquele medo do professor, da repreensão, da sala, de todo mundo dar risada, aquela coisa toda, foi algo assim que me travou demais. E isso para chegar a Deus foi muito difícil. Mas quando eu comecei a conversar com Deus, foi muito engraçado. Eu lembro-me que eu estava em casa, aí eu peguei e falei assim, eu liguei para minha pastora, né, a pastora Regina, e falei assim, nossa pastora, tá acontecendo isso na minha vida, mas eu não sei como resolver. Ela falou, olha, tudo isso que você está falando para mim, chama Deus para conversar. Eu falei, chama Deus para conversar? Ela falou, chama Deus para conversar. Aí, colocaram um negócio aqui, gente, que dá cheirinho, sabe? Aqueles que tem os palitinhos, assim. E ele tá dando alergia em mim. Ai, meu Deus. Mas é que eles gostam de cheirinho, né? É gostoso também. Então, aí ela pegou e falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai puxar uma cadeira de frente com você e você vai chamar Deus para conversar com você. E você vai contar para Deus o que você está sentindo. Eu falei, eu falei, pastora, eu não sei nem por onde começar. Como que eu vou começar uma conversa com Deus? Ela falou assim, você ligou para mim?
Eu falei, liguei. Qual foi a primeira coisa que você falou? Eu falei, bom dia. E depois eu dei a sequência, paz do Senhor, e começamos a conversar. Ela falou, pois é, você vai fazer a mesma coisa com Deus. Eu falei assim, você vai pôr uma cadeira de frente com você e você vai começar a conversar com Deus. Você vai passar a ter Ele como teu amigo. Você vai começar a ter uma intimidade com Ele. Eu falo assim para vocês, a pastora Regina, ela é de uma sabedoria muito grande, sabe? E aí, eu falei, ok, né? Então tá, vamos lá. Ela falou assim, você vai ver, você vai passar a ter uma intimidade com Deus, uma amizade mais íntima com o Senhor. Aí, tá bom. Tava em casa, lá na minha casa. Aí eu tava em casa, meu esposo já tinha ido dormir. Eu falei, deixa eu fazer enquanto ele tá dormindo, porque se ele vê eu conversando assim, ele vai, né, falar, pronto, endoidou, né? Aí eu peguei, pus a cadeira assim, pus uma cadeira assim, e de frente comigo, uma cadeira para Deus. Aí eu fiz como se eu tivesse aberto a porta. Falei, oi, Deus. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Entra, Deus. Calma, não ri não. Aí eu, entra, Deus. Senta aqui. E aí, como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Então, né? Ah, Deus, eu não tô tão bem assim como o senhor, mas eu preciso conversar com o senhor. O senhor tem um tempo para me ouvir? E aí, nesse tempo, eu fiquei em silêncio. E aí foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu ouvi, pode falar. Quando eu ouvi o pode falar, o eu ouvir o pode falar, deixa eu explicar para vocês. Ele é algo que muitas vezes você acha que é a sua imaginação, porque você não vai ouvir a voz de Deus como antigamente, né? Que ele falava lá com Moisés, né? E assim, não. Eu ouvi no meu íntimo, pode falar. Aí eu comecei. Então, Deus, é o seguinte, porque minha vida tá assim, tá assado, o senhor sabe que eu sou assim, eu sou assado. E comecei a falar, né? E fui falando para Deus, e falando. Daí eu falei, olha, se o senhor puder me ajudar nessa situação, né? E apresentei a situação para Deus, sabe? Apresentei ali aquela situação, falei, olha, eu tô com essa situação na minha vida, eu preciso resolver essa situação, mas eu não sei muito bem como, né? Mas se o senhor puder me ajudar, né? Como eu vou resolver isso? Eu serei muito grata, né? E tá, beleza. Conversei com Deus, tal. Dali uns dias, né? Veio a resposta de Deus para a solução daquele problema que eu estava vivendo naquele momento. Aí, até o olho brilha, ó. Aí, tá bom. Eu comecei a ter uma intimidade com Deus todo dia, sabe? De acordar e falar, bom dia, Deus, tudo bem? Olha, Deus, hoje vai ser um dia daqueles, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai estar comigo, né? Puxa vida, que legal saber que o Senhor está do meu lado, saber que eu não estou sozinha,
e que o Senhor vai hoje estar comigo. E aí tá. E aí eu comecei a levar meu dia, tal, às vezes fazendo uma coisa, nossa, Deus, caramba, olha o que eu fiz, isso aqui, e eu me pego, gente, vira e mexe fazendo essas... Isso que para muitos é loucura, tá? Mas é a nossa intimidade. Você vai ficando íntimo, tão íntimo de Deus, porque principalmente a gente, nós que somos mulher, que fica o dia inteiro sozinha, eu que não tenho ninguém para conversar. Então, vira e mexe, eu me pego falando com Deus, sabe? E aí, ontem aconteceu algo que foi surreal. Foi surreal mesmo. Porque de repente para vocês é bobeira, mas para mim foi super surreal. Porque só tava eu e Deus. Não tinha mais ninguém, entendeu? E minha mãe, né? Mas minha mãe tá lá no cantinho dela, né? No caminho dela, minha mãe não fala, né? Então, tá. Aí eu peguei, coloquei água para ferver o café. Adocei a água, tá? Preparei a chaleira, preparei o coador, né? E fui pegar o pó de café. Adivinha? Tinha acabado o pó de café. Que legal. Falei, nossa, e agora? Acabou meu pó de café. Eu falei, nossa, Deus. Eu não vi que tinha acabado meu pó de café. Caramba, né? Agora eu vou ficar sem tomar café. Aí eu peguei e fui, desliguei a água, né? Desliguei a água do café e eu sempre falo pra vocês que Deus é Deus de providência, né? Então tá. E eu falei assim com Deus, né? Eu falei assim, Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra Nanda pra ela trazer o pó de café à noite. E aí, beleza. Passou o dia. E eu esqueci de ligar pra Nanda, pra minha filha. Esqueci. Sabe quando você esquece? Esqueci. De repente, minha filha falou assim, mãe, vem aqui, que eu tava na minha casa. Aí eu vim, ela falou assim, Tó, isso aqui é pra você. Porque eu sou a única mais assim que tomo café em casa, né? Ela, Tó, isso aqui é pra você. Eu falei, o que é isso? Ela, abre e veja. Daí eu abri. Gente, era um pó de café. Era um pó de café, gente. Eu comecei a gritar. Viva Deus! Valeu, Deus! Obrigado! A minha filha parou assim, tipo, oi, o que tá acontecendo? O que eu perdi? Mas mal ela não sabia, nem tinha como saber, da conversa que eu tinha tido com Deus de manhã, do que eu tinha falado com ele. E foi tão assim, foi tão automático a resposta de Deus, que eu fiquei, uau, viva Deus, obrigado. Porque era uma coisa íntima entre eu e ele, foi uma conversa entre eu e ele. E de repente ele me mandou um pó de café através da Ananda e eu não tinha ligado para ela, né? Então, tipo, quando você tem essa conexão com Deus, que para muitos é loucura, né? Essa intimidade com Deus, é assim que ele age, sabe? E não é só de uma forma, é de várias formas que ele age, né? Então, isso prova para vocês que quando a gente tem essa intimidade com Deus, de falar com Deus, de estar próximo de Deus, de querer mais a presença dele, sabe? E você se apresentar mais também para ele, é algo divino. É algo divino, é extraordinário, né? Porque, tipo, ai gente, desculpa. Porque, tipo, foi ali no momento, né? Você viu que foram no momento que eu estava sozinha, entre aspas, né? Porque quando a gente está com Deus, a gente nunca está só. E foi naquele momento que eu tive esse start, né? De falar com Deus isso.
e que Deus já me respondeu. Então isso acontece quando você tem uma intimidade com Ele, sabe? E o que eu convido vocês a começarem a ter essa intimidade com Deus, a começar a falar com Deus, apresentar os seus problemas para Deus, apresentar a sua vida para Deus, para que Ele também comece a dar soluções, soluções repentinas, né? Soluções às vezes imediatas, às vezes demora um pouco, mas Ele entra com a solução. Então, comecem a ter essa intimidade com Deus. De preferência quando não tiver ninguém perto, para não chamarem você de doida, tá? Porque assim, e o gozado que nesse dia, né, que eu chamei a Deus para conversar, e eu ali, pai, conversando com Deus, tal, né? E eu não percebi, né, que o meu marido, ele levantou. Ele levantou, ele olhou assim. O que está acontecendo ali? Quem que está sentado aí? Aí eu, oi, tudo bem? Então, é Deus. Ele, é Deus. Relaxa, meu bem. Ele, ó, ok. Aí ele foi pro banheiro e deixou eu lá na minha intimidade com Deus. E assim, sabe, às vezes acontece, né, da pessoa pegar você no praga. Mas, gente, começa a ter essa intimidade com Deus. Começa a conversar com Deus, apresentar seus problemas a Deus, os seus projetos para Deus, sabe? Ao invés de você se abrir com uma amiga, né, porque eu cometi muito isso, eu vou falar no outro vídeo, começa a falar com Deus os seus problemas. Você vai ver a diferença que isso vai trazer para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E ó, confia em Deus, hein? Seja íntimo de Deus. Assim, ó, que nem nós somos aqui, ó, tá? Mas seja mais íntimo de Deus. Conversa mais com Deus. Exponha mais as suas coisas para Deus. Não tenha medo dele, porque ele não é bicho-papão. Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele é nosso amigo. Ele é meu amigo e seu amigo. Tá bom? Fica a dica. Um grande beijo. Forte abraço e a paz do Senhor. Glória a Deus.